Pronto, gente. Então, hoje a gente vai ter uma partilha que nós vamos pegar sobre um assunto que é bem interessante, assim, que toca as nossas vidas, toca as nossas famílias, toca o nosso cotidiano. Aí o Osé vai falar o que é para vocês. Vamos só rezar uma Ave Maria por ele. Pedindo a Deus que hoje ele seja voz de Deus para nós, que nos livre, que por meio dele nós possamos ser livres de toda mentira, de todo engano, caminharmos na luz da verdade de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só aqui. Boa tarde. Boa tarde. Ok. Tudo bem com vocês? Sim, faz assim, ó. Show. Beleza, o nosso assunto, ele é um assunto que eu já prego quase 10 anos e sempre tem novidade. Porque o demônio não é criativo, mas ele inventa coisa que parece criativa, né? E nós caímos sempre na mesma esparrela, infelizmente. Ele é burro e nós, pelo nosso pecado, nos fazemos burro também, muitas vezes. Então caímos na marmelada dele. Você já começou me chamando de burro na pregação? Não. Eu falei que quando nós pecamos e escolhemos o pecado, nós damos uma de otário. Entenderam? Sim ou não? Diga para o seu irmão, não seja otário. Mais do que você já foi. Mas você não é, eu sei. Diga assim, você não é. Você apenas teve a atitude de otário. Diga, não tem medo de apanhar não. Se ele bater, você não defende. Vai. Diga. Então vamos lá. Lá em João 14, eu vou fazer sem microfone mesmo. João 14 vai falar o seguinte. Um gordo com a calça caindo é hilário, né? Vai falar que Jesus, ele está dizendo para os apóstolos que ele vai embora para o Pai. Ele vai cumprir a missão dele aqui, morrer, ressuscitar e vai embora. E ele fala que os apóstolos vão depois. Aí Tomé, que é sempre gaiato, né? Ele fala, Senhor, como é que nós vamos, se nós não sabemos o caminho? Aí tem aquela famosa frase, muito usada, Jesus fala em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o caminho, porque ele é o início. Ele é o quê? A verdade, o meio de nós continuarmos no caminho, a verdade. E ele é o quê? A vida, ou seja, o fim, o último desse caminho. Quando eu falo fim, não é o término, é a finalidade do caminho, entenderam? Não fim como término, mas como finalidade, como objetivo a chegar, entenderam? Então Jesus, ele é o quê? Princípio, meio e fim da nossa vida. Só que vai aparecer coisas do tipo pirateados. De vez em quando eu falo sobre essas coisas piratas, né? Hoje o mundo é o mundo da pirataria, né? Eu acho que quem vende CD pirata ganha mais dinheiro que quem vende CD original, sem dúvida. Então, você vai ter algo que lhe faz bem. É isso, que faz bem? Essa água com pedra, com mato, com outras coisas dentro, faz bem? Mas é água, sim ou não? Essa outra água, que eu não bebi dela, certo? Mas eu só apanhei ali, bebedouro. Ela está limpa. Não é Indaiá, né? Eu achei ela Cagés filtrada, né? Poderia trazer outra melhor ainda, né? Mas só tinha essa. Então, qual você escolheria para beber agora? Das duas? Oi? Água transparente, né? Aqui eu coloquei até algo azul também dentro, aqueles bichinhos de limpeza. Você é observador. Vocês não beberiam essa, nem com muita sede, e se estivesse morrendo de sede mesmo assim no deserto? Sim ou não? Beberia sim ou não? Se estivesse morrendo de sede. Tem certeza?
Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que você também tem. Tem? Só que o mundo de hoje tem sede, sim ou não, de Deus? As pessoas falam assim, os jovens não querem nada com Deus. Aquela velha lá de velho, né? Eu não gosto dessa rodainha. Rapaz, se fosse uma festa, enchia de gente aqui. Se fosse não sei o que, enchia de gente. Mas como é para a igreja, não tem ninguém. Eu vou às vezes para a celebração que tem 150 pessoas. E as benditas das velhas dizem a mesma coisa ainda. Está lotada a igreja, tem mais do que na Celeste se tivesse. E a mesma ladainha. Isso é feio, né? Porque a gente está dizendo palavra de maldição. Os jovens querem Deus. Só que muitas vezes nós não sabemos acolher os jovens, não é verdade? Sim ou não? Entender as sedes do jovem, entender que o jovem não vai se satisfazer só com a mesma coisa. Imagina, você vem para o Shalom, toda vez é a mesma coisa, as mesmas músicas, as mesmas pessoas que coordenam e do mesmo jeito, mecânico. Isso é chato ou não é? Isso vai afastando ou não vai também? Vai. Só que o que você tem sede, é de algo maior do que isso. É de uma água limpa, pura. Quem é essa água limpa, essa água pura? Oi? É o próprio Deus. Só que nós estamos em um deserto. Por que em um deserto? Vocês sofrem na vida de vocês, sim ou não? Sim. Muito ou pouco? Quem sofre muito, levanta a mão. Eu sofro marrom. Marromeno. Nem muito, nem tão pouco. Tem vezes que é muito, tem vezes que é mais ou menos, tem vezes que é pouco. Quem sofre muito mesmo, levanta a mão de novo para mim ver. Quem sofre mais ou menos, marrom. Quem sofre bem pouquinho, levanta a mão. Coisa boa, tô aqui, vem. Pra te dar sorte. Pronto. Então o sofrimento, todo mundo passa por ele, sim ou não? Passa, claro que passa. Estando vivo tem sofrimento. Então nós estamos nesse deserto, o deserto a gente sofre. Este mundo, como fala Salve Rainha, é um vale de lágrimas. Tem alegrias, tem flores, tem, mas tem muita dor, decepção, rejeição, incompreensões da nossa parte dos outros em relação a nós. Então, como nós queremos saciar a nossa sede, aliviar o sofrimento, nós vamos buscando uma solução, que vocês vão ver isso na próxima pregação. O imediatismo. A gente gosta de coisa imediata, sim ou não? Sim. Se a gente for acessar a internet, não abrir logo, a gente já fala, vamos ligar para o homem, vamos tirar essa internet, vamos trocar, porque não abre. Espera aí, você só está com 20 segundos esperando. Não, mas tá com 1 minuto, eu não aguento esperar, eu vou trocar essa internet. Ou seja, aí o carro atrasa 5 minutos, 10 minutos você já quer dizer que não vai mais para viagem, porque você não aceita, porque no Shalom sempre é tudo atrasado e tal, e tal, e tal. É o que? O imediatismo. É claro que tem coisas que a gente se chateia, e é normal. Essa pressa, mas São João da Cruz fala, santo, diga comigo, santo é aquele que vive bem os imprevistos do dia a dia. A gente tem muito imprevisto ou não tem? A gente pensa que tirou um 10 e foi lá, tirou 4,5. É um imprevisto ou não é? Tem que louvar a Deus. A gente pensa que passou naquela prova do Enem, quando foi lá, está quase em último lugar. Uma colega minha botou só na matemática. Foi, né? 17 pontos. Pronto. O pobre é muito do quase, né? Eu quase entrei naquele emprego. Olha, eu quase arranjei aquele namorado. Olha, eu quase... fico no Shalom bastante tempo. Quase entro na comunidade. Eu quase. Você acha que quase entra no céu? Diga comigo, com quase. É do purgatório para trás, diga. Para frente não é não. Lembrando que purgatório, depois de lá é para o céu, né? Continuando. Então vai aparecer várias oportunidades. Que não vai ser água limpa, vai ser água suja. Porque a gente quer coisa imediata. Então, com medo de morrer de sede, você faz o que? Você bebe água no deserto. Você está se acabando. Aí bebe essa água, engole a pedra e tudo, mato, né? O produto aqui. Daqui a pouco você morre. Porque você morre porque você não queria o quê? Morrer. Então você pega a água, que continua sendo água, mas ela está misturada com muitas coisas. Porque o demônio não é otário. Ele é e não é ao mesmo tempo, certo? Ele é e não é. É um grande mistério do otarice do demônio, né? Então o que é que acontece? Ele vai apresentar coisas que são meias verdades. Meias verdades. Quando ele falou para Adão e Eva em Gênesis 3 que eles seriam como deuses, ele mentiu? Não.
Porque nós participamos da vida divina. E foi para isso que Deus nos criou. Mas nós não podemos ser deuses sem Deus. Entendam deuses aqui. Deus é alguém que participa da vida de Deus, entenderam? Não é um Deus falso dos pagãos, não. Certo? Está aqui entendido? Então ele vai fazer maquinações e colocar meias verdades. Uma dessas meias verdades, eu vou tentar ser mais objetivo agora para correr para uma pregação. São as seitas, diga comigo, pseudo-cristãs. Ou seja, pseudo quer dizer falso, né? Então é um falso cristianismo. O que é um falso cristianismo? É algo que tem aparência de cristianismo, tem nome de cristianismo, mas não é cristianismo coisíssima nenhuma. Porque não segue aquilo que é cristão de fato, na sua essência. Vamos dar exemplo claro. Oséias, a igreja protestante. Ela é cristã ou não é? A igreja protestante em si mesma é. Entenderam? Porque o cristianismo é formado pela igreja ortodoxa, pela igreja católica apostólica romana e pelo protestantismo. Entendeu? Pelos três. Isso é o cristianismo. Só que em meio aos protestantes, existem as seitas protestantes. Entenderam? As seitas protestantes. Que o protestantismo já é um baixo calão. Eles já jogaram fora os sacramentos, jogaram fora as autoridades, o magistério. É aquela coisa eu não preciso, é o orgulhoso. O princípio protestante é um princípio orgulhoso. Talvez você encontre um protestante humilde, mas o ensinamento protestante é orgulhoso. É a teoria do eu não preciso. É eu e Deus. O Espírito Santo me falou e acabou a história. É um princípio orgulhoso. Já o princípio católico é um princípio humilde. Embora você encontre católico sem futuro, orgulhoso, mas o princípio católico é um princípio humilde. É eu preciso do outro. Eu preciso dos santos, eu preciso do batismo, eu preciso de Nossa Senhora, eu preciso do padre para me ajudar, eu preciso dos irmãos da comunidade, eu preciso do grupo de oração. É o eu preciso. Isso é humildade, sim ou não? Sim, e o ortodoxo? Como é que é? Os ortodoxos, eles estão bem próximos da Igreja Católica. Porque eles só não obedecem o Papa e aquilo que o Papa declarou depois se separou. Eles se separaram em 1054. Foi mais uma questão política, mas teve coisas teológicas no meio. Aqui seria um curso. Mas, resumindo a isso, eles têm Eucaristia normal e sacramentos, a igreja aceita. Você vai para um local que não tem igreja católica de forma nenhuma e tem uma igreja católica ortodoxa, você pode comungar lá, que é válido. Entenderam? É tranquilo. Eles só não obedecem o Papa, mas eles romperam, entendeu? Continuando, então, quais são? Bem rapidinho. Universal do Reino de Deus. Igreja Mundial do Poder de Deus. Igreja Deus e Amor também entra no meio. Se fosse dizer nomes, são inúmeros, porque hoje são mais de... Alguns falam 30 mil, mas são mais de 50 mil igrejas entre protestantes e evangélicas. Porque existiram a adventista também, aceita. Aí entra também os mormons e os testemunhos de Jeová. Essas eu vou falar um pouquinho bem rapidinho, certo? O princípio deles não é cristão autêntico. Eles estão no meio do protestantismo com algo que atrapalha até eles, né? Porque... Ó, testemunho de Jeová, para ter uma ideia, não é nem protestantismo, é muito pior que o protestantismo. Muito pior. Chega nem o chulé do protestantismo, nem o chulé. Por quê? A ideia que eles têm é Cristo não é Deus. Testemunho de Jeová, vou falar logo deles. O Espírito Santo não é Deus, é uma força ativa de Deus. Não pode doar sangue, porque sangue é vida e a alma, aliás, o fôlego da vida está aqui. Para o testemunho de Jeová não existe uma alma espiritual não, viu? Existe um fôlego de vida. Eu morri, o meu fôlego volta para Deus. Um dia, quando Jesus vier, eu ressuscito. Aí Deus coloca o fôlego, não a alma. A alma não é pensante, não tem vontade, não tem nada. Isso está totalmente errado. Erradíssimo. Certo? Então, para eles, a alma não existe. Tem o corpo e o fôlego de vida. O inferno não existe. Então, as pessoas ressuscitarão. E os que não ressuscitarem, para isso, eles entendem isso como inferno. O inferno é o aniquilamento total. Morreu, acabou. Eles não vão ganhar o galardão da ressurreição, então isso já é inferno. Se essa teoria pega, viu? Aí o pessoal, só assim mesmo, então eu vou pecar mesmo à vontade. Ser bem safado, bandido, cachorro, né? O pessoal já quer fazer isso sem acreditando no inferno, com medo do inferno? Sim ou não? Vocês são assim, vocês são santos, mas o pessoal lá fora são, entenderam? Continuando.
Eu sou irônico, né? Continuando. Que a gente sabe que a gente precisa melhorar muito, né, gente? Testemunho de Jeová ainda. Eles acreditam em Jesus como a primeira criatura de Deus mais perfeita, mas uma criatura, isso é heresia, isso é erro. Heresia quer dizer hairos, vem do grego, quer dizer escolha. Eu escolho uma parte da fé e nego outra. Isso aqui é bem complicado de explicar também. Oi? São duas verdades aparentemente contraditórias, eu escolhi uma delas. E aniquila a outra. Aceitar as duas e fazer essa comunhão. É isso que a Igreja Católica faz. Exemplo, Jesus intercede, sim ou não? Sim. Ele é o único mediador, sim ou não? Sim. Mas os santos intercedem? Sim. É duas verdades? Parece contraditório? Então tem que explicar. Maria é mãe de Deus, mas ela é virgem. Como é que ela é virgem e é mãe? É contraditório, sim ou não, aparentemente? Sim. Jesus é Deus, mas ele é homem. Parece contraditório? Tem que explicar. Entenderam? Deus nos criou livre, sim ou não? Ele quer para nós o inferno? Não. E como é que existe o inferno? Parece contraditório? Tem que explicar. E o católico explica, viu? A fé católica explica como de fato é. Continuando ainda, Testemunho de Jeová, ficou claro aqui? Sem contar que eles falaram inúmeras profecias que o fim do mundo, baseado em Daniel 8, que o mundo ia acabar. Aí depois, aí foi furado, aí quem profetizou morreu, aí outro profetizou, ele morreu também, nada ia acontecer. Aí disseram que foi um engano de data, porque a Bíblia foi tananã, tananã, e fizeram um bocado de data e disseram, não, na verdade, a profecia se cumpriu. Foi em 1914 que Jesus, que estava subindo ao céu, se entronizou lá no céu. Ele foi entronizado em 1914. Beleza, ele passou 1914 anos subindo. Acho que ele foi a pé lá pro céu, né? A gente é umas coisas sem noção, até porque assim, eu fico assim até gago quando eu vou explicar coisas que não tem lógica nem na fé, nem na inteligência humana. Uma coisa dessa. E pior que tem gente que acredita. Respeitamos sim, claro que respeitamos. Temos que, quando eu vou falar com eles, eu falo dessa forma, debochando, claro que não, eu falo com amor, chamo pra tomar café, um chazinho lá em casa e tal. A gente vai conversando e eles querem ir embora bem ligeirinho, entendeu? Vamos lá, Universal do Reino de Deus. Por que que é falso cristianismo? Pronto. Meus pêsames, viu? Meus pêsames. Vamos continuar aqui. Universal do Reino de Deus. Gente, entenda que eu estou respeitando o pai de vocês, a mãe de vocês. Vocês se têm esse pensamento. Você talvez não tenha uma culpa real. Talvez você acabou vacilando na fé. Ou acha que nem está vacilando ainda. Universal. Qual é o princípio do universal? Existiu 4 ondas no protestantismo, dentro do pentecostalismo. É um negócio misturado, né? O pentecostalismo só está com 100 e poucos anos. O protestantismo está quase 500. 500 anos vai fazer agora, 1517, né? Que surgiu. Então agora, 2017 faz 500 anos de Lutero, né? Revolução mesmo, concretamente. Então o que é que acontece? Dentro do protestantismo existiam as pessoas tradicionais. Depois, houve um movimento chamado Movimento Hollis, Estados Unidos, aonde surgiu a onda pentecostal, aonde surgiu os dons, o dom de línguas. Já existia entre um gato pingado e outro entre eles, mas explodiu mais ou menos 100 e poucos anos, entenderam? Estados Unidos. Aí veio para cá e tal. Aí foi aumentando. Uma outra forma de expressar o protestantismo, que é o fenômeno pentecostal. Aí depois veio o neopentecostalismo, que é o novo, é um negócio meio esticado, né? Tá difícil de entender. Dentro dessas ondas, pentecostal, sem ser o protestantismo tradicional, de 500 anos, existe 4 ondas que está havendo. A primeira onda, que entra a Assembleia de Deus, a quadrangular. Qual era a ideia? Deus é santo e eu devo adorá-lo porque ele é santo. O foco quem é? Deus que é santo. Aí veio a segunda onda, foi baixando o nível na segunda onda. Aí na segunda onda, o que aconteceu? Quais foram as denominações que começou a ficar em xeque, bombar? As que tinham foco no milagre e nos carismas do Espírito Santo. Então, a Deus e amor. Deixa eu ver aqui outras, que é difícil lembrar aqui algumas. Não, ainda não, ela não está nesse nível não, está mais baixo. Vamos lá. Não quer dizer que as pessoas estão no nível mais baixo não, estou falando a doutrina dela, é diferente, viu?
Que a pessoa pode estar melhor do que a gente. Mesmo estando errado, né? Então vamos lá. Teve essa segunda onda que focou só os milagres. Não é o Deus que é santo, mas é o Deus que me dá os seus milagres e os dons. Não é o Deus dos dons, mas é os dons de Deus. Aí entra o quê? A deusa mãe e outras em companhia. Tem um monte nessa linha, né? Aí entrou outras filhas da Assembleia de Deus que se desmembraram dela. Aí depois, segunda onda, ó. Hã? Isso. Aí depois tem a terceira onda. Qual é a terceira onda? Que eles seguem, a mentalidade deles. Não é mais o Deus dos dons. Eu preciso materializar a minha fé. E eu materializando a minha fé, Deus vai me honrar. Porque eu coloco Deus na parede e eu determino a minha cura. Vocês são doidos, né? Eu determino a minha cura. Eu determino que minha conta bancária não vai estar mais devendo 100 mil reais. Porque o Senhor honra aqueles que devolvem o dízimo. É a fé materializada. Quem é que entra aí? Mundial do Reino de Deus, universal, internacional da graça. E até as outras da primeira onda e da segunda foram contaminadas com essa mentalidade. A Assembleia de Deus hoje tem pregações desse tipo. O Silas Malafaia tinha uma pregação tão mais pura, no sentido do protestantismo, se pode dizer assim, e hoje já tem sequelas na pregação dele dessa teologia da prosperidade. Por sinal, ele é um dos homens mais ricos do Brasil. É sinal que ele aderiu a essa teologia da prosperidade. Se não aderiu totalmente nas pregações, aderiu na vida pessoal, né? Então isso é complicado. Então Valdemiro, um dos homens mais ricos do Brasil mesmo, é o Edir Macedo, né? Ele é de que... Universal do Reino de Deus, foi fundado em 1977. Ele mistura tudo, macumba, espiritismo, os evangélicos. Ele se colocou contra todos os evangélicos. Ele disse, e ele colocou até o vídeo, que aquilo que acontecia na igreja evangélica pentecostal era igual a macumba. E aí ele começou a mostrar o pessoal dançando, sapateando. Aí o Marcos Feliciano respondeu ele, que o Marcos Feliciano é de outra denominação pentecostal, não lembro qual, e tá essa briga. Entenderam? Então é um falso cristianismo. Quem escapa dessa onda? A Assembleia de Deus escapava. Hoje ela tem várias ramificações. Tem mais de 40 tipos de Assembleia de Deus. Então as primeiras ainda preservam. Mas as outras é um negócio meio complicado. Vocês estão entendendo mais ou menos? Marrom? Adventista do sétimo dia. Guarda o sábado e usa o sábado como preceito de salvação. Se você não honra o sábado, você desobedece os 10 mandamentos e pode perder a salvação por causa disso. Segundo eles, o inferno também não existe. Lembrando que a adventista ela tem várias ramificações. A adventista da promessa, no sétimo dia, tarará e tarará. Vocês estão vendo que o negócio é bagunça? Então isso é um falso cristianismo. É um pseudo-cristianismo. Oséias, então a Igreja Católica aceita o batismo dessas igrejas? Não, porque é duvidoso. As pessoas que vêm dessas denominações, que são pseudo-cristãs, elas precisam passar pelo batismo. Entenderam? Porque há um só batismo, mais verdadeiro. Mas se eu sou luterano e eu venho para a Igreja Católica, se eu sou assembleando de uma igreja mais fiel, eu vou ser batizado de novo, sim ou não? Não. A igreja vai aceitar. Entenderam? A metodista, ela aceita. E várias outras, existe uma lista. Os mormons, a ideia dos mormons qual é? Eles têm uma Bíblia, além do mais, né? Voltando ao Testemunho de Jeová, eles têm a revista Sentinela, que às vezes eles usam mais do que a Bíblia, né? E é complexo, é a revista Sentinela. Antes era chamada Torre de Vigia, só que no Brasil foi proibido esse nome porque eles achavam que era vigiando os atos militares, entendeu? Então eles trocaram o nome. Infelizmente também tem a questão da transfusão de sangue que eles não aceitam, porque acham que passa o fôlego de vida e contamina a pessoa e por aí vai. Então, por favor, gente, Oséias, por que se prega sobre isso? Se eu não sou protestante, eu não sou testemunho de Jeová, e nem tenho vontade de ser, para que você possa esclarecer outras pessoas. E se você tem alguns enganos, que caiam por terra. E se você tem dúvidas, pergunte. E se a pessoa não te convenceu, diga que a pessoa não te convenceu com o argumento dela, para que ela possa tentar te ajudar, entenderam? Porque hoje você sabe que você está aqui. Aí daqui a pouco, um ano depois, você sabe, valha, o Eugênio agora, ele é
Lá da igreja dos surfistas, da Bola de Neve. Ah, Vai, Léo, ele era direto aqui, até namorou, discerniu namoro. Era show de bola aqui, só pra pouco rezando na capela, com o texto na mão. E o que aconteceu? Porque deixou as dúvidas mais de conta. andei na casa de uma prima minha, achei tudo estranho, que ela era católica, agora ela é da Assembleia de Deus. Certo, Aí tinha a imagem de Nossa Senhora sem mais nada. certo. Mais nada. Aí fiquei todo estranho. Vamos outra parte, espiritismo. Ficou entendido? Alguma pergunta nessa área? Pseudos cristãos? Sim ou não? Quem cala, quem entendeu, né? Eu entendo assim. Espiritismo. O espiritismo, qual é o perfil do espiritismo? Ele começou por uma brincadeira. Oi. A Universal fica quebrando a imagem Ah, não é só a Universal, mas quase todas as evangélicas. Mas a Universal é assim, falei pouco da Universal, né? Ela prega a teologia da prosperidade, onde Deus honra a fé. Ela coloca muita ênfase no demônio, na ação do demônio. Às vezes é uma doença psicológica, a pessoa coloca no demônio. Tudo é demônio. Tudo foi uma macumba, foi um feitiço e tal. É a sessão do descarrego, é a flor do amor, é o sabonete não sei da onde. Aí da areia da Terra Santa, a areia da Terra Santa que traslada fazer uns 3 países da Terra Santa, né? Eu não sei como é que ainda existe Terra Santa, não virou um buraco bem grande, enorme. A minha mãe já chegou a entrar em crise de depressão por causa disso. Que ela teve um tempo que ela estava querendo seguir a igreja evangélica e colocava muita coisa na cabeça dela que nunca ficava lá. Mas por quê, gente? Olha aqui, ó. Você vai para a igreja evangélica, praticamente todas. A igreja católica, parece que eu vou fazer assim uma dança aqui, né? A igreja católica para eles é quem? É a Babilônia. O Papa é a besta fera. Nós somos todos os endemoniados. Entendeu? Então é melhor você ir ser pagão, ateu, do que ser uma pessoa que vai ser católica de volta. Então, se você vai ser evangélico bem ferrenho, é mais fácil você voltar a ser ateu, espírita, macumbeiro, bruxo, do que ser católico. Se Deus não der a experiência. Por quê? Eles transformam a sua cabeça como se aqui tivesse o diabo reinando. O demônio está escondido nas imagens, Nossa Senhora é uma deusa pagã, a rainha do capeta, e por aí vai, entendeu? Aí usa versículo bíblico que não tem nexo, e porque você não conhece a palavra, caso você não conheça, você acha que é verdade, por aí vai, entenderam? Eles fazem o inferno na nossa cabeça. Osés, tu teve crise de fé? Sim. Onde foi que eu tirei? Aos pés do Santíssimo. Não foi ninguém me explicando não, viu? Porque infelizmente eu procurava alguém para explicar, e as pessoas não tinham argumento para me convencer. Quem é que bota aquele papelzinho pra você meditar? Quem é que reina no mundo? Quem é que... Ah, você chama de Jeová, que é as perguntas imbecis, né? Acesse o nosso site. Continuando, vamos lá. Entenderam aqui protestantismo? Aí lá, eles têm essa ideia que os demônios estão por trás das imagens, entenderam? Dentro da imagem. Enquanto em Êxodo 31, do 1 ao 5, fala que Êxodo 31, do 1 ao 5, fala que o Senhor deu o espírito de sabedoria para fazer todo tipo de imagem. Com prata, com ouro. Se Deus deu o espírito de sabedoria para fazer a imagem, lá é o demônio? Não. Por trás dos ídolos tem o demônio, dos ídolos. Aí é outra história. Se o seu carro é ídolo, o demônio se esconde lá para você adorar ele. Se o seu batom é ídolo, o demônio se esconde lá. Se a sua sandália, mais bonita que tem, é ídolo, o demônio se esconde nela. Não é que ele possuiu ela, não. Ai, sai. Não é não. Eu estou dizendo que o demônio se esconde por trás de tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Entenderam? Não é que ele possuiu a chinela, o cachorro, o carro, não. Entendeu? Pode ser uma pessoa. Ele só possui pessoas. Pode ser uma pessoa. Pode ser nós mesmos, né? Que é pior ainda. Tem pessoas que se acham melhor do que Deus. A última Coca-Cola gelada lá no sol, nem no deserto. É pior. É entendido, sim ou não? Por isso que essas igrejas prestam um grande desserviço. Porque você cria um Deus falso, eles criam, não todos, viu? Aí aquele Deus falso não vai dar o que você quer, você se decepciona com ele porque ele te exige muito e tem pouco retorno. E quem é o culpado? Você que não tem fé. Aí você vai, não tenho fé não. Entra em depressão, quer morrer, quer se matar. Entenderam, gente? É uma coisa sem nexo. É melhor você vir para um local desse que não tem cerâmica. É o pessoal assim meio enjoado pregando. Às vezes a pessoa canta e canta... Ela canta bem, viu? Eu gostei. Sabia que ela cantava. Mas digamos que a pessoa canta desafinado. Revelação, né? 2015.
Aí tem tudo que não tem estrutura. Aí você vale, isso aqui na igreja de Deus não, porque não tem um sofazinho, não tem um ar-condicionado, não tem aquele som que na hora que dá só um dó eu já começa a chorar se acabar todinho. Você é um espelho! Aí você já se entra as entranhas e tal, entendeu? Gente, nós não precisamos, diga comigo, eu não preciso de acessório. Eu preciso do essencial. Não é do perfume essencial não, é do essencial, entendeu? Continuando, o espiritismo. Não tem quanto tempo? Acabou já faz tempo, né? Porque eu me empolgo e... Tem tempo ainda. Dá um bônus aí, isso, 6h20, né? 13 minutos para falar, vamos, espiritismo, vamos ser bem detalhista. O espiritismo já tinha Deuteronômio 18, versículo 9 e seguintes. Deuteronômio 18, versículo 9 e seguinte. Ó, Zé, parece protestante na Bíblia? Não. Santo Antônio não era protestante, nem existia protestantismo. 1300, século 13 para o 14. E ele sabia a Bíblia de cor e salteado, a ponto de falar, se queimassem a Bíblia, ele escreveria de Gênesis e Apocalipse. Ele era protestante? Não. Nem sonhava em aparecer, entenderam? Então quem decorar quer dizer guardar no coração a Bíblia, tem que ser católico. Não é protestante não. Essa ideia é errada, entenderam? Só que a gente, infelizmente, hoje é assim. Pergunte um católico versículo da Bíblia, tá lá na Bíblia, não sei onde é que tá não, procura lá, né? Mas tá lá que pode usar a imagem, onde é? Não sei não. E Maria, pode honrar? Ela pode, onde é que tá? Não sei não, tá lá na Bíblia, leia. Cuidado. Espiritismo. Tem o velho espiritismo, que eram pessoas pagãs que invocavam os espíritos, os mortos, as almas, né? Invocavam mesmo para conversar, e sempre Deus proibiu. E essa proibição, Oséias, mas se eu invocar, os espíritos vêm? Antes eu tentava convencer que não vinha. Hoje eu já tento fazer outra coisa. Meu amigo, se vem, se não vem, e a Bíblia proíbe, não chame não. Não chame não. Vai que ele vem, você se ferra todinho, entendeu? Se ele vem ou se ele não vem, não interessa agora. Antes eu tentava usar argumentos para provar que eles não vêm, né? Que era o demônio que vem. Eu continuo achando que é o demônio que vem, viu? Porém, eu acho que é perda de tempo tentar argumentar isso, quando você invoca espíritos, né? Mas, regra, não invoque, porque Deus pediu para não fazer isso. Se Deus pediu, Deus é mais sábio que você, sim ou não? Mais santo que você, mais bom do que você, então vamos obedecer. Sim ou não? Ah, mas eu quero botar um baralhozinho, tal, umas cartazinhas para saber meu futuro. Você dá conta do seu presente? A gente fica, às vezes, sem dar conta, né? Da nota daquela prova, daquele namoro que está meio atribulado, daquele pai que está meio chato, mas aquela mãe. Não dá conta nem do hoje, imagine saber do amanhã para quê, gente? Né? Sim ou não? Sim. Então, isso é o espiritismo antigo, que invocava por ritos, né? Vários rituais os mortos, para obter poderes desses mortos. Isso eram os pagãos, isso 3.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo. Depois, agora, no nosso tempo, nesse nosso século XX, tem o espiritismo kardecista, que vem de Allan Kardec. O nome dele mesmo é bem complicado. Se eu até lendo, não sei falar. Se eu ler o nome dele, eu não sei falar. Que é da França, né? Então, não começou na França em si. Foi uma família presbiteriana. Estavam conversando. Se você for olhar, aqui não é querendo falar mal, não. Se olhar o Testemunho de Jeová, quem foi que fundou? O protestante. Se olhar os mormons, protestantes. Se olhar essa que eu estou sendo agora, espiritismo, kardecista, protestante. É uma vergonha, sim ou não? Vergonha. Se bem que tem os hereges também foi tudo padre, né? Que tem na história da igreja, né? Arianismo, Lutero foi um padre, né? Essa besteira foi com os padres mesmo, né? Voltando, o espiritismo começou como mesmo, moderno, que nós temos hoje. Tava lá a família reunida, conversando, e tarará, aí começaram a falar sobre almas, aparições, espíritos e tal. Aí as criancinhas, que eram nada espertas, ficaram batendo e fazendo barulhos estranhos. Aí os pais perguntaram assim, se é um espírito do além, ficaram com medo, né? Dê 2 batidas. Se você é um espírito bom, dê 3 batidas. Se é um espírito mau, dê só 1, aí dava 3, era bom. Aí ficou fazendo perguntas. E ele respondendo. Aí depois começaram a acreditar e se espalhou essa conversa. E as 2 meninas, ou eram meninos, não lembro direito. Depois que isso se espalhou, chegou na França, Allan Kardec aprimorou o negócio, o diabo ajudou ele, claro, né? Ele ficou secretário do capeta. Aí o que aconteceu? As meninas já velha,
Elas não eram ovelha, era ovelha. Aí o que aconteceu? Elas foram dizer para um jornal a mentira que aconteceu. Já estava a desgraça feita, sim ou não? Sim. O espiritismo já estava até no Brasil, em todo canto aí espalhado. Por causa de brincadeira de criança, como é ruim, como é ruim. É ruim. Porque espalhou o espiritismo aí por uma brincadeira, ou seja, o demônio usa coisas bem supérfluas para fazer a obra dele, entenderam? Às vezes uma conversinha para destruir uma amizade, um grupo de oração. Ele usa coisas pequenas. O espiritismo prega o quê? Diga comigo, reencarnação. O que é reencarnação? É alma velha em corpo novo. Entendeu? Alma velha em corpo novo. Eu morri, aí daqui a 50 anos vou nascer, a minha alma vem para outro corpo. A pessoa morre, aí vem para outro corpo. Aí fica pagando os pecados até ficar uma alma evoluída e não precisar mais reencarnar. Fica uma alma evoluída. O corpo bonito, né? Aí Jesus Cristo morreu na cruz, valeu para quem? Só para ele. Segundo o Espiritismo, viu? Só valeu para ele, para nós não valeu não. Jesus Cristo morreu por todos nós, sim ou não? Mas quem acredita no Espiritismo está dizendo o quê? Eu não acredito na ressurreição, acredito na reencarnação. Aí então Eugênio, ele foi Dom Pedro I na reencarnação. Pessoal, só é gente chique, entendeu? Só gente poderosa, princesa, príncipe, imperador, né? Só gente importante, top. Entenderam? O Espiritismo... Aí quando é assim uma pessoa que sofre muito, não, ela foi uma escrava muito desobediente, ela está sofrendo mais porque ela desobedeceu o patrão dela. E por aí vai. O Espiritismo, diga comigo, o Espiritismo nega 40 verdades da fé. Exemplo, nega o céu, nega o inferno, nega o purgatório, nega que a Bíblia é infalível, nega a infalibilidade papal, nega que Jesus é Deus, nega que o Espírito Santo é Deus, nega a virgindade de Maria, nega a Eucaristia e por aí vai. São 40 coisas concretas que eles negam. E tem a Bíblia segundo o Espiritismo, os Evangelhos, né? Escrita por Allan Kardec. Lembrando que o Espiritismo é muito difundido no Brasil. Através de quê? Novelas da Globo, livros do Chico Xavier, filme do Chico Xavier. Teve uma enquete no SBT, há algum tempo atrás, o melhor do Brasil, era tipo isso, era? Melhor do Brasil? É o pai do Espiritismo no Brasil, praticamente, né? O Chico Xavier. Então o que aconteceu? Teve uma enquete que era o melhor brasileiro. Ficou entre a Irmã Dulce, pelo menos até onde eu assisti, e o Chico Xavier. Quem ganhou? Chico Xavier, porque os católicos que escutavam o programa era tudo michuruca, né? Você trocar um santo por uma pessoa que vive aquilo que é o contrário da fé, respeitamos ele. Onde ele está, só Deus sabe. Colocar ninguém no inferno, ninguém pode não, viu? Tá julgando. Mas você que se diz católico, Brasil, uma grande massa de católico, aprova quem? E se você ouvir na linguagem das pessoas, eu tô com karma. Pois calma. Eu fui acompanhar uma pessoa, ela falou, é o meu karma. É uma linguagem espírita, entendeu? Eu estou pagando. Isso é uma linguagem espírita. Tenham cuidado disso, viu? É as energias, os fluidos. Tudo isso é uma linguagem espírita. A astrologia já é da Mesopotâmia, né? Que é bem tempo de Abraão, lá perto já acreditava, porque todo mundo se via as estrelas como um mapa astral, que vai ter um inverno bom, vai ter uma colheita boa. E isso acontecia em relação à natureza. E até hoje a gente sabe que a Lua influencia as ondas, né? Influencia até mesmo em alguns períodos menstruais, em certas coisas, no humor. Isso cientificamente comprovado, né? Mas no destino, influencia sim ou não? No projeto da pessoa, na escolha? Claro que não. São coisas químicas e científicas, aí tudo bem. Só que a astrologia já achou que aquilo que servia para a natureza, serviria também para o destino e para a alma da pessoa também, entendeu? Para o amor, por aí vai, entendeu? Pegou o mapa astral e colocou como algo absoluto. Serve para a natureza, serve para a vida toda do homem. São deuses que controlam a nossa vida. Totalmente errado, né? Pergunta? Joseph Smith, Joseph Smith, Ela perguntou sobre os mormons, por que eles não adoram primeiro a Deus? Porque os mormons têm duas Bíblias. Uma verdadeira e mal traduzida e uma falsa, totalmente falsa, né? Então ele segue a falsa. Mais falsa do que a outra que já é falsa. Como é que se baseia essa? Joseph Smith, acho que é esse nome. Joseph Smith. Que eu não sei falar inglês não. Aí ele
segundo ele, apareceu o anjo para ele. E aí colocou uma placa com várias orientações para ele escrever os livros, entendeu? E daí, o que eles ensinam? Deus Pai é carne e osso, Deus Pai. Jesus é puro espírito. Então eles seguem de forma ferrenha. Para ter uma ideia, o fundador incentivava o casamento poligâmico. Casar com várias mulheres. É tanto que ele foi preso e tentaram matar ele. Se não me engano, acabaram matando. Aí os mormons dizem que ele é mártir. Mártir porque proclamou o pecado. Entenderam? Por que hoje eles não têm mais casamento poligâmico? Porque eles não são abastados. Não vai ter mais membro, né? Não é porque Deus revelou, não. Entenderam? Eles tinham o princípio de casamento poligâmico. Várias mulheres. Se tivesse, vocês queriam ir pra lá, né? Cuidado. Não pode. Então, o que é usado para nos convencer do espiritismo? Diga comigo, a mídia. As redes sociais, né? Infelizmente, bomba isso. Até aquelas correntinhas de oração que passam pelo celular, tem muito uma tendência espírita, supersticiosa, né? Vai, se você mandar para 10 pessoas, receberá uma surpresa. Surpresa, o bom na casa escreve. Surpresa não é ganho. O povo, né? Senhor Jesus na causa. E aquela que tem Deus e o diabo, queda de braço, aí curte, compartilha. Deus não briga com o diabo, Deus tem mais o que fazer. Certo? Quem briga com o diabo é os santos, é os anjos, somos nós. Entendeu? Porque Deus só faz assim, tlim, acabou o diabo. Porque você acha que uma formiguinha vai brigar com você? Não. Não. Você acha que uma formiga pode com um elefante? Não. Você acha que um grão de areia comparado ao universo é o quê? Pois é isso que o demônio é diante de Deus. Então não tem queda de braço nenhum, entendeu? Nenhuma. O inferno todinho contra Deus é um grão de areia e o universo. A comparação, olha a desproporção. Não tem pra ninguém. Entenderam? Mais alguma pergunta por aqui? Taralalala. Eu ia perguntar da maçonaria. Maçonaria. Vocês vão ver. Não sei se ela vai me chamar pra pregar sobre isso também. Se me chamar, eu venho. Senão, eu não venho. Tranquilo, né? Essas partes pesadas sobre maçonaria, satanismo, nova era, é a segunda parte da formação. Entenderam? Aí eu não posso adentrar agora. Falam que, pelo menos, o que tem estampado na maçonaria aqui do Pacaju, não sei o que, Deus é pra cá. A da lua nova, né? Na verdade é assim, só para resumir. A maçonaria, o princípio dela é que Deus é o grande arquiteto do mundo. Não existe verdade absoluta. Então você pode ser católico e maçom, espírita e maçom, protestante e maçom, segundo eles. Você é o Dante construtor do reino de Deus, né? Você é um dos pedreiros, então só entra lá homem, porque antes só era pedreiros. Agora tem Hã? arquiteto. mulher fofoqueira. Aí conta o segredo, né? É verdade, mulheres? Não, né? Aí o que acontece, ó, a maçonaria... Não. Aí tem o primeiro até o 33º grau. Porque Cristo morreu. Aí o que acontece? No 18º grau é a Rosa Cruz que eles ensinam, que é a doutrina da reencarnação e outras coisas bem doida, obscena, bem louca, viu? Eu tenho lá em casa até o ritual da maçonaria, como é que faz. Se alguém quiser não fazer nunca, eu mostro. Tem tudo explicando. Hã? Algumas escalas sim, não o princípio já. Assim que entra não, mas já depois tem alguns ritos bem pesados que já envolve bruxaria, satanismo. Você chegar a ficar bem rico, o que fala? Sim, porque eles mesmos dizem que eles se ajudam uns aos outros. Então eles vão fazer o outro ficar rico para as pessoas acharem que estando lá vão ser prósperos, entendeu? Então o demônio ajuda e os secretários deles ajudam também, né? Então a maçonaria, isso aqui leva bastante tempo. Aí na próxima, sendo eu ou outro, vai explicar bem direitinho. Ok? Próximo sábado, né? Eu acho. A outra prega sobre isso, né? Aí só para finalizar de verdade agora. Sim, meu filho, pode fazer. Pergunta, mano. Depois pergunta dele, por exemplo. Qual era a pergunta? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Não, fala aí. Não, acho que tu que é o cantor. Mano. Vocês sabem o que é telepatia, né? Eu sabia mudar. É Chico Xavier? Não, é quando você liga pra sua tia. Tia, eu vou ir. Aí tela é pra tia. Entendeu? Então o espiritismo, ela se dá nas novelas da Globo. Gente, uma vez escutei o Dom Henrique falando o seguinte, Dom Henrique Soares, esse bispo é macho, viu? Pensa. Macho. Não é machucado não, é macho mesmo. Dom Henrique Soares, escute ele, as pregações dele.
Aí ele falou o seguinte: meu amigo, se você é espírita, não venha comungar não. Se você não tem nenhum corpo fixo, como é que vai ficar comungando o corpo de Cristo? Você troca de corpo toda hora. Vocês entenderam o que ele quer dizer? Se você não acredita nem que você tem um corpo, vai acreditar no corpo de Cristo? Entenderam? Então o espírita não pode comungar, o maçom não pode comungar. Os maçons são excomungados? Não, mas eles não podem comungar. Antes, os maçons eram excomungados, saía logo da igreja. Era praticamente expulso. Não porque expulsava, o pecado dele o tirava da igreja, entenderam? Ele não era considerado mais católico. Hoje em dia, ele é, diga comigo, o maçom não é excomungado, mas ele não pode comungar. Então é isso. Qual é a grande arma? Vai ser na próxima pregação, mas eu já vou adiantar. A grande arma é a vida de oração, a vida sacramental e Nossa Senhora. Por isso que o demônio tem investido nesse final dos tempos contra Nossa Senhora. Porque ele sabe que ela é a grande arma contra as falsas doutrinas. Da onde é que vem o ódio a Nossa Senhora? E a má compreensão de quem ela é? Do demônio. Não vem de Lutero. Lutero tinha elogios enormes a Nossa Senhora. Cânticos elogiando Nossa Senhora, hinos, poemas, sermões, entenderam? Não vem de Lutero. Pelo contrário, ele elogiava o máximo que pode. Leia, Sermão de Lutero, magnífico sobre Nossa Senhora. Vocês vão ver, valha. Tem até congregações dentro do protestantismo com irmãs, freiras, que são protestantes, para levar Nossa Senhora para os evangélicos. Porque o diabo tirou, né? Então ter esse cuidado. Amém? Só uma oraçãozinha bem rapidinho de 3 minutinhos. Pra gente... Vamos ficar de pé. Quem não entendeu, diga amém. Não entendeu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloca a mão no seu coração. Diga comigo, Senhor Jesus, pela autoridade da tua ressurreição, do teu sangue, sobre mim, sobre minha família. Quebra, eu te peço, toda maldição, toda opressão, toda influência maligna de ideias errôneas, mentirosas, meias verdades. Eu, Senhor, renuncio a toda doutrina que ofende a vossa Santa Igreja, ao vosso corpo santo, a vossa Mãe Imaculada. Eu renuncio, Senhor. E as dúvidas que eu tenho, eu peço o desejo, a graça de buscar tirá-las. Me convence, Senhor, porque Tu és aquele que me convence. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Mais uma vez, São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pensei que fazia uma oração assim bem poderosa, labareda. Deus faz em qualquer tempo, gente. Né? A gente tem que desacostumar disso, né? Deus faz em 1 minuto. Amém? Deus abençoe.